Bem, pessoal, vamos lá. Puxa, obrigado pra caramba aí a presença de todos. Muito feliz aí que vocês tenham empenhado aí o tempo de vocês, a energia aqui nesse nosso webinar. Eu sou Marcelo Pessoa, sou host do podcast Bancos e Fintechs. A gente está dando assim, incluindo uma versão nova aí nesse formato de, né, webinar. Esse tema, né, vai ser apresentado em algumas rodadas, né? A gente não vai jamais conseguir esgotar o tema nessa horinha aqui hoje. Então, já deixo aí o convite para as próximas rodadas, tá? Esse tema, né, pelo menos para mim, né, a grande motivação foi no último Febraban Tech, né, desse ano, quando eu vi a apresentação lá do presidente do Banco Central, né, e assim, me deixou, eu diria que abalado, assim, né, no sentido positivo, né, da curiosidade de entender o que seria aí quais seriam os próximos passos, né, dessa agenda do BC, né? A gente está muito acostumado aí a ouvir falar, né, óbvio, de Pix, de Open Finance, né, Open Insurance, Open Investments, etc, etc. Porém, há muito mais acontecendo, né? Eu acho que a moeda digital, né, o real digital, né, a CDBC, né, do Brasil é talvez o grande próximo passo, né? Mas tem um monte de coisa aí super nova acontecendo, né? De tokenização, né, de ativo, de fazer os bancos lançarem também as suas stablecoins aqui no Brasil, né, para se poder falar, né, o CDBC falar com o mundo DeFi. Então, assim, é tudo muito interessante e por isso a gente convidou aqui, né, dois feras aí desse mundo. Primeiro, Janderson Lenz, né, que é CEO da Boreal Fintech, que é um cara especialista nesse mundo de DAO, DeFi, Web3, né, ainda Machine Learning. Ele logo, logo vai se apresentar aqui. Já vou passar a palavra para ele. E também o Fabiano Ferreira, que é sócio no mundo fintech da Beluz, né, do escritório Beluz. Então, assim, vamos começar. Eu vou pedir aqui para o Janderson e depois o Fabiano contarem rapidamente um pouquinho assim da sua trajetória. E vamos lá. Então, obrigado a todos. Obrigado, Janderson. Obrigado, Fabiano. Janderson, por favor, conta aí a sua história, cara. Obrigado. Valeu, então, obrigado, boa noite aí para ti, Marcelo, para todos aí que nos escutam, né? É um prazer a gente estar falando sobre esse assunto aí, super vibrante. E para fazer uma apresentação bem breve, né? Bem rápida, bem pitch mesmo, né? A minha história com tecnologia começou no mestrado em 2006, que eu fiz na área de ciência da computação, que daí lá já se falava muito em machine learning e inteligência artificial, né? Na universidade, porque se usava muitas técnicas mesmo científicas, né? E aí eu trilhei toda uma trajetória na área de dados, então desde analista de dados até nos últimos anos trabalhando mais como engenheiro de dados em projetos, principalmente para o setor financeiro, né? Para várias empresas e instituições. E desde o ano passado, desde a metade do ano passado, quando eu vi todo o potencial que tinha de Web3, eu resolvi pivotar totalmente o meu negócio, a Boreal, e desde o ano passado a gente está se dedicando totalmente aí ao mercado de Web3, criptoativos, que eu vou explicar um pouco depois aí como é que a gente está trabalhando e também algumas perspectivas aí que a gente está vendo. Joia. Fabiano, por favor, cara. Bom, boa noite, pessoal. Prazer em conhecer todos vocês aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Janderson, pela oportunidade do debate. Marcelo, cujo trabalho acompanho já há algum tempo pelo podcast. Ótima iniciativa para trazer debates bem interessantes. Bom, sou Fabiano Ferreira, sócio da área de fintechs do Beluz, né, Batista Luz Advogados. Atuo, como o próprio nome da área diz, né, no setor de fintechs, em as áreas, né, crédito, pagamentos, câmbio, seguros, cripto, enfim.
temos uma sócia que cuida especificamente da área de cripto, outra sócia que cuida mais da parte mais ampla de mercado de capitais, mercado financeiro, e eu atuo nesse modelo de negócio de fintechs no geral, que é um desafio. Nós procuramos ajudar os empreendedores, né, de adaptar modelos de negócio inovadores com a nossa regulamentação, que sabemos que não é simples, né? Então, é o grande desafio, assim como os empreendedores têm o desafio grande de trazer novas soluções, ideias interessantes, bacanas, bem ágeis e seguras para os clientes, nós, advogados da área, temos o desafio de traduzir essa complexidade para um modelo mais simples, né? Simplificar esse modelo. É claro que o regulador tem ajudado bastante, mas nós temos atuado. Eu trabalho há 20 anos com o mercado financeiro, mercado de capitais, experiência anterior em bolsa. Nos últimos anos, por conta até dessa atuação no Belus, que é um escritório muito focado em tecnologia, em startups, empresas do setor de inovação, casou essa experiência regulatória, digamos, no mercado financeiro com essa diretriz, esse direcionamento de inovação. E com isso nós temos atendido diversas fintechs relevantes do mercado, né? Especialmente o mercado de crédito, pagamento e cripto. E também desenvolvo algumas atividades acadêmicas em paralelo, né? Já coordenei um grupo de mercado financeiro na Faculdade de Direito da USP, quando cursei o mestrado. Sou hoje coordenador de um dos coordenadores, né, do Comitê Alumni de Tecnologia do INSPER, ex-aluno do INSPER. Sou também professor em algumas disciplinas do INSPER relacionadas a fintechs. Enfim, essa é um pouco da minha história, mais resumida aqui. Cara, maravilha, pessoal. Obrigado. Para falar, né, então, do sistema financeiro do futuro, né, a questão de tokenização, né, ativos digitais, como é que isso se conecta com esse futuro? Vou começar perguntando aqui para o Janderson, cara. Como é que essa palavra que está na moda, né, de tokenização, por que a tokenização e como é que isso vai se dar aí no que seriam os próximos passos da agenda do Banco Central? Legal a tua pergunta, né, Marcelo? Eu acho que é uma provocação muito legal, né? Mas se a gente for pensar o sistema financeiro como a gente conhece há 200 anos, ele é baseado no que a gente fala de ser centralizado, né? Ou seja, a gente precisa de uma instituição fazendo a intermediação entre duas pontes, duas partes, né? E o que a gente está vendo agora é um movimento totalmente diferente, onde que a gente tem, em vez de ter instituições fazendo essa orquestração, a gente tem contratos inteligentes, a gente tem tecnologia, a gente tem código fazendo essa regulação de uma forma aberta, né, pública, auditável, e esse instrumento principal é a blockchain, né, que a gente está vendo. E, principalmente, a gente conhece, bom, a gente olhou, viu como é que é a estrutura, que sempre tem uma instituição no meio disso, e a gente tem mercados muito consolidados, com bastante avanços nas últimas décadas, né? No mercado de capitais, no mercado de crédito, o próprio mercado de câmbio, o mercado monetário, e a gente está vendo que está nascendo um novo mercado e o pessoal ainda está tentando ver como é que se encaixa, que são essas questões de criptoativos, né? E então a gente está no meio de uma revolução. Eu acho que é um momento muito único que a gente está vivendo agora, e ter ainda no meio de tudo isso um presidente do Banco Central, uma instituição que está puxando, ao invés de ser alguém que barre a inovação, puxando isso, eu acho que está deixando todo mundo muito entusiasmado com o que está vindo por aí, né? Que eu quero depois explicar um pouco mais ou menos como é que é a minha visão sobre o que eu estou chamando de sistema financeiro 3.0, né? Bacana, cara. Tem uma dúvida aí para o Fabiano, cara. A CDBC, né, do Brasil, o Real Digital, né, é a tentativa do BC de regular, né, a Web3. Como é que vocês veem isso aí? Eu não vejo como uma tentativa de regular por enquanto, mas eu vejo como uma
aproximação com esse universo cripto, né? Na verdade, CBDC, Central Bank Digital Currency, que na verdade utiliza dessa estrutura, dessa lógica de criptoativos, né? Visa aproximar esse universo financeiro, o sistema financeiro brasileiro, da linguagem do universo cripto, visando até uma maior integração no futuro, até para que também depois possa regular. Mas nesse primeiro momento, a ideia não é tanto de regular, mas sim de aproximar e de oferecer também, né? Porque no final não é só um movimento regulatório, a CBDC é uma moeda, é o real, na verdade, na sua versão digital. Então, é uma tendência de digitalização da economia brasileira, que vai ser integrado com outras iniciativas importantes que o Banco Central trouxe recentemente, né? O PIX, Open Finance, então, e até a modernização do mercado de câmbio. Tudo isso somado, considerando esse universo cripto que nós vimos crescer fortemente nos últimos anos, vai ser traduzido de alguma forma em uma solução que vai se encaixar muito bem com esse novo universo. E aí, uma integração, uma interoperabilidade maior com esse mundo cripto. É claro, o Banco Central, como um regulador, como uma autarquia, um órgão responsável pela supervisão do sistema monetário, tem uma preocupação coletiva de manter um mínimo de segurança, de previsibilidade, de prevenção a ilícitos. Então, é claro que ele vai querer trazer alguns elementos que verifiquem, que garantam, né, todas essas condições. Mas, acima de tudo, é o Banco Central tentando viabilizar essa aproximação do sistema financeiro com essa nova tendência da economia que nós temos visto, que muitos falam, né, o próprio presidente do Banco Central, a economia tokenizada, né? Então, acho que é muito mais esse movimento. Quer falar aí, Janderson? Fica à vontade. Eu queria até complementar o que o Fabiano trouxe, né? Acho que a gente está vendo algo inédito e que talvez seja um pouco até um pouco diferente do que a gente está acostumado de gerações e décadas, né? Quando a gente está falando que o Banco Central se propõe a colocar um real digital e que esse real digital vai ser uma moeda programável que vai estar dentro de uma blockchain e eu vou poder construir contratos inteligentes lá que vão estar conectados principalmente com o PIX, né? O PIX é o ponto de entrada disso, a gente pode falar um pouco mais, e também conectados com esse mar de dados que vem com o paradigma do Open Finance. A gente, pela primeira vez, a gente está dizendo que o Banco Central ele vai ser um player desse mercado de criptoativos, né? Ele vai se colocar como uma opção junto às outras stablecoins que já existem, né? Variadas por dólar, por libra esterlina, por ouro, ou assim como outras criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum. Então, é muito legal essa mudança de paradigma, que eu vou ter a opção de escolher o sistema que atenda melhor às minhas necessidades. E não vai ser o Banco Central ditando como que deve ser a priori. Então, a gente vai ter um momento de inovação totalmente diferente com essa proximidade desses novos protocolos que estão chegando. Uma dúvida, assim, eu vi a apresentação, né, como eu comentei, né, do Campos Neto, e ele fala muito de migrar, né, que a gente está migrando, né, de um mundo account-based para token-based, né? Cara, vocês podem explicar um pouco essa mudança, cara, por favor? Quer começar, Fabiano, ou posso eu começar do ponto de vista... assim, tu trouxe o ponto de vista central, né? Como a gente vive hoje o paradigma, essa mudança de transição do paradigma centralizado, que a gente chama de CeFi, para um ambiente DeFi, que é de finanças descentralizadas, onde eu não tenho uma instituição regulando, acaba sendo muito diferente
como se faz todo o processo de registro das coisas que acontecem. Então, tradicionalmente, hoje, a gente tem um processo que todo CPF, CNPJ, ele pode ter uma ou múltiplas contas em instituições financeiras que são regulamentadas e são auditadas com processo de compliance pelo Banco Central. Quando eu digo que eu estou indo para um paradigma de token-based, eu estou dizendo que eu vou ter milhares de representações digitais de ativos, qualquer ativo que tenha valor, que eles vão transitar não somente em contas, as contas não acabam, mas eles vão circular em diferentes wallets de diferentes blockchains e que eu vou poder interoperar entre essas blockchains diferentes, gerando novos valores que hoje não é possível, porque eu tenho um processo baseado em uma instituição que ela é baseada em contas. Quando eu vou para o processo de token na blockchain, distribuído, público, auditável, as minhas fronteiras se expandem e eu posso gerar novos modelos de negócio. E o Janderson falou uma palavra que também é bem importante nessa história, a questão das fronteiras, né? Na verdade, esse movimento vai eliminar, ou talvez visto de outra forma, né? Ampliar as fronteiras, né? Porque utilizando essa infraestrutura, facilita ainda mais a integração entre as economias, né? Realização de negócios, transações internacionais. Então, é um movimento que não é, de fato, ditado pelo regulador, não é o regulador, o Estado trazendo aqui uma nova tendência, não, é o Estado aceitando uma nova tendência do mercado e procurando interagir de alguma forma. Mas o fato é que essa economia tokenizada, né, vai permitir essa representação em códigos numéricos, né, de diversos ativos, sejam eles exclusivamente digitais ou ativos físicos representados digitalmente, mas tudo com o intuito de simplificar a realização de transações, seja no ambiente nacional ou internacional. E utilizando de um protocolo aceito globalmente, né? Isso é simplificado, porque hoje, para realizar transações internacionais, você tem diversos entraves, até operacionais, que dificultam. Então, essa tendência que vem do movimento do próprio mercado vai acabar sendo benéfica para todos. Legal, cara, muito bom. Se a gente pudesse resumir assim, né, o que problema, né, a CDBC, né, o BC quer solucionar, né? No fundo, que problema eles querem solucionar com a CBDC, assim, de forma resumida? O que vocês diriam? Bom, eu não vejo tanto um problema, mas é essa adequação mesmo, né? Porque, ou talvez, se pensarmos pela ótica do problema, a questão dessa integração que eu acabei de falar. Mas o fato é que, dentre os objetivos que o Banco Central trouxe para o início da discussão da CBDC, né, uma delas é a tendência internacional, mais de 90 países discutindo modelos de CBDC, mas também essa adequação do sistema financeiro a essa nova realidade de economia tokenizada e também a simplificação do serviço financeiro e a integração do Brasil com a economia internacional. Então, no fundo, mais uma vez, é o regulador abrindo espaço, permitindo, né, que empreendedores, que iniciativas, fintechs no geral, enfim, possam realizar transações nesse ambiente mais global que o universo cripto propiciou nos últimos anos. E aí tem uma questão super interessante que o Fabiano traz e eu queria exemplificar, né? O que é uma CBDC, o que é uma stablecoin? É quando eu digo que um token é igual a R$1. Então, eu estou dizendo que uma representação digital na blockchain é igual a R$1. Parece, tá, mas o nosso dinheiro já não é digital, Janderson, né? Todo mundo pergunta isso para mim. Sim, ele é digital, mas hoje ele está baseado dentro de uma conta de uma instituição financeira que é regulamentada e previamente ela
cumpre os acordos de compliance regulatórios do Banco Central. Quando eu estou dizendo que eu vou criar um real digital, o Banco Central ele diz assim, olha, se a gente for discutir tokenização, regulamentação de tokenização, a gente vai perder anos discutindo isso e não vai chegar num ponto único de verdade. O que a gente quer fazer, que eu acho que aí é uma grande sacada do Banco Central? Eles querem tokenizar os depósitos feitos em real, que aí é possível que quando eu fizer um depósito numa instituição financeira, aquela instituição financeira pegue um montante, vamos pegar lá, simbolicamente aqui, R$1.000, transforme em 1.000 tokens de reais digitais e possa, com aquilo, gerar vários negócios atrelados àqueles R$1.000. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Então, só mudando um pouco a forma que tu trouxe, né, Marcelo? Não é qual é o problema que ele está resolvendo, mas quais são os modelos de negócio que ele vai propiciar trazer, né? Essa que é a grande mudança de lógica. E do ponto de vista de impactos, assim, né, assim, no mercado, né, de atacado, no varejo, o que tem de oportunidade, de ameaça aí? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vejo assim que na verdade a gente vai ter que as pessoas também, a gente está num momento muito de entender que tem diferença de criptoativos para criptomoedas, né? Quando a gente fala de criptoativos, a gente está falando de um guarda-chuva bem maior, né? A gente está vendo agora no momento todas essas criptomoedas que são Bitcoin, Ethereum, todas elas sofrendo muito com a crise mundial. Mas eu acho que a grande oportunidade está em olhar token como um modelo de negócio. Então, por exemplo, hoje, né, se a gente olhar ativos que são difíceis de serem transacionados no mercado por várias partes, por exemplo, um imóvel, né? Se a gente conseguir, por exemplo, olhar aquele imóvel como um processo de tokenização, uma fração de tokens de real digital, a gente consegue trazer muito mais fácil investidores. Na prática, lá na ponta, para as pessoas, eu não acredito que os meus amigos, a minha mãe, todo mundo vai entender o que é blockchain, o que é CBDC. Na verdade, o que vai mudar? Vai mudar a experiência das pessoas na ponta. A gente vai ter mais eficiência, o cartório, que hoje é super ineficiente, caro, burocrático e tem papel para lá e para cá, ele vai ter que se reinventar para conseguir trazer esses registros. Então, eu vejo que vem uma era aí de bastante mudança na experiência da jornada final dos usuários com ativos e com investimentos, tá? E quando falamos em sistema financeiro, né, a gente sempre tem que ter em mente que está falando de um ambiente onde há diversos interesses envolvidos. E aí tem o interesse do consumidor, do usuário dos serviços financeiros, que no final quer ter acesso a melhores produtos, melhores serviços, que tenham segurança, que garantam a sua privacidade, mas que ao mesmo tempo tenham um menor custo. Tem um interesse coletivo, né, de uma forma geral, e aí entra a regulação, né, de trazer iniciativas que ajudem a uma maior competição, essa redução do custo no geral, e prevenção de ilícitos, né? E tem interesse importantíssimo dos empreendedores, que é de maximizar o lucro, de ter mais negócios, de ampliar a sua base de clientes, o mercado de atuação. E aí nós vemos uma avenida de enormes oportunidades, né? Porque, como eu falei, eu atuo com fintechs, mas não tem como olhar esse setor de uma forma transversal. Então, nós falamos em cripto, na verdade, a gente vai pegar todas as iniciativas, todas as regulações, os modelos que já existem e, de certa forma, tratar esses modelos de serviços de câmbio, de crédito, de pagamento, seguros, enfim, e unificar isso em plataformas
que simplifiquem a experiência do cliente. Então, como eu falei, se um dos interesses é o do consumidor, né, de ter serviços mais simples, mais ágeis, com segurança, de menor custo, os empreendedores têm aí uma grande oportunidade. Estamos falando, no caso do Brasil, né, de um mercado gigantesco que ainda é pouco explorado. Até buscando dados recentes, né, divulgados pela Distrito, por exemplo, uma plataforma importante de dados, nós vemos que há uma concentração ainda muito grande de fintechs na região sudeste, no estado de São Paulo especificamente. No restante do Brasil, não há ainda uma diversidade tão relevante. Então, há um espaço a ser explorado. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Muitas pessoas que precisam, querem ter acesso a serviços financeiros. Serviços financeiros integrados, que facilitem o seu dia a dia, que tragam uma melhor experiência, que abram novas possibilidades até de empreendedorismo, né, para os usuários. Então, com esse mundo tokenizado, tudo isso vai se tornar mais simples, né? Vai se tornar automatizado e com possibilidade de negócios até internacionais, né? Porque uma vez se utilize plataformas do universo cripto, né? A facilidade de integração internacional é bem maior. Uma curiosidade pessoal, né? Então a gente está dizendo, né, que essa integração, né, essa aproximação, né, da nossa moeda, né, futura digital, com esse mundo DeFi, né, é um aí dos interesses, né, dessa solução. Vocês têm exemplos legais aí de como está acontecendo esse mundo descentralizado, assim, no sentido de empréstimos, investimentos, de seguros, né, de tudo. O que de mais interessante aí vocês estão vendo desse outro lado hoje, por gentileza? Legal, a tua pergunta é central e ela traz bastante elemento para a gente pensar, né? Hoje eu vejo que a plataforma de empréstimos descentralizados tem algumas plataformas que estão acontecendo, já estão na versão 3, né? Posso citar duas aqui, por exemplo, a Aave, com 2 As, depois se o pessoal quiser procurar Aave com 2 As e Compound, são 2 protocolos descentralizados de empréstimo, ou seja, que não tem nenhuma pessoa ou instituição fazendo aquilo, então eu pego e coloco uma trava de criptomoeda para dizer que eu sou um bom pagador e a partir daí eu posso pegar empréstimo, né? Isso muda todo o jogo em termos de taxa, eficiência. Eu não preciso passar em nenhum tipo de sistema de análise de crédito. Se eu tenho a trava, posso pegar um empréstimo, o meu empréstimo é do valor da trava que eu tenho, né? Esse está bem consolidado já em finanças descentralizadas. O segundo são das exchanges não centralizadas, né? Que são as que a gente chama de DEX, ou seja, que elas fazem trocas de cripto ativos entre elas sem ter uma empresa. A gente tem aí várias corretoras que são conhecidas, mas essas corretoras elas são o que a gente ainda chama de centralizadas, porque elas mantêm a custódia dos criptoativos, né? Mas a gente tem corretoras de criptomoedas que estão totalmente descentralizadas, que trabalham só com protocolos de formação de mercados automáticos. E o terceiro exemplo, que aí é um exemplo que eu acho que é muito vibrante, é a questão de fundos de investimentos baseados em criptoativos, né? Hoje, quando a gente pensa em fundos de investimento, se uma empresa que emitiu um debênture, algum tipo de securitização, ela tem um processo longo, uma jornada de compliance, auditoria, custódia, advogados, CVM, que acaba ficando complexo, caro, difícil e que pequenas e médias empresas não conseguem acessar. Com as finanças descentralizadas, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, eu tenho aqui R$1.000 em real digital. Eu quero que eu vou receber em 6 meses. Eu quero tokenizar isso, mas eu quero receber hoje, tudo de forma automatizada. Isso vai ser possível
E isso também nos traz um outro desafio regulatório, que eu passo a bola depois para o Fabiano, né? Que é como é que a gente vai encaixar algo que, na essência, não tem regulação, com um processo totalmente regulado hoje de ofertas de valores imobiliários que a gente tem. Então, isso também, agora com a mudança do presidente da CVM, que é um entusiasta de criptoativos, também a gente vai ter aí um novo mundo chegando com um Open Capital Market, né, que vai ser essa abertura do mercado de capitais de uma forma como a gente nunca viu antes. Então, isso vai trazer muita inovação, muito vibrante, tá? Posso dizer que o regulador está sendo bem desafiado, né, a adaptar o seu mindset a esse novo mundo, né? De fato, né, até uma coisa que eu cito muito nas minhas aulas, né, é uma certa ironia do destino, né, porque quando surgiu a cripto, no Bitcoin, lá atrás, né, depois da crise de 2008, enfim, Satoshi, a ideia era criar um mundo totalmente sem intermediários, né? Mas naturalmente o mercado começou a criar intermediários desse universo cripto. O ser humano ainda tem muito essa necessidade de identificar alguém, né? Mas é uma transição cultural que isso com o tempo vai se adaptando. Mas o regulador também. Quando a gente fala em oferta de investimentos, e aí é um ponto sensível, né, que isso é algo que não é de hoje, não é só no Brasil, discussão sobre o que é valor mobiliário, e, portanto, que está sujeito à regulação de um órgão central, vem lá da década de 40, no século passado, enfim, o Howey Test lá nos Estados Unidos, né, quando trouxe a definição de valor mobiliário. Então, tudo aquilo que você oferta publicamente, que você tenha um ganho decorrente do esforço de terceiros, de certa forma tem a característica de valor mobiliário. E a lei brasileira repete um pouco isso. Tudo isso por quê? Porque o regulador está preocupado com, de fato, com a poupança popular, né? Ou seja, as pessoas não serem prejudicadas, usarem suas economias em algo que seja uma fraude, seja um esquema ilícito. Então, por isso existe toda essa regulamentação. Mas isso foi pensado, como eu falei, discussão da década de 40, a lei brasileira que regulamenta a lei da CVM, enfim, né, da década de 70. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. A própria estrutura blockchain, né, todas as plataformas decorrentes, trouxe uma segurança que antes só o intermediário poderia garantir. Então, de que forma casar essa nova tecnologia, né, até para simplificar a experiência do cliente, para aumentar a competição, inclusive, né, ampliar a oferta do crédito, a oferta de produtos, como adequar isso na nossa regulamentação? De fato, há uma discussão grande dos reguladores, o Banco Central, a CVM, tem corpos técnicos muito qualificados, né, a esse respeito, né, estão muito à frente. A gente já imagina, algumas pessoas têm até uma certa ideia errada, né, de que o regulador está atrás, né, não está acompanhando a tecnologia. Pelo contrário, temos pessoas extremamente competentes e antenadas com esse novo universo, só que precisa haver esse casamento de interesses. Como eu falei lá atrás, existe o interesse do empreendedor, do consumidor, e existe o interesse da coletividade, né? De você não abrir espaço para atividades ilícitas, e aí você tem que adequar a regulamentação. Mas também não pode ser a regulamentação tradicional, que choca com esse universo. Então, é um movimento que está em andamento. No Brasil, felizmente, não foi adotada a lógica de simplesmente proibir, como foi feito em alguns países, né? Proibir investimentos, mas sim de observar, de adequar gradativamente a regulamentação a esse universo. É lógico que quando se trata de uma oferta, seja em que ambiente for, né, que trate de características de valores imobiliários, como eu falei, oferta pública, direcionada ao público em geral, que prometa um retorno, que esse retorno seja decorrente do esforço de terceiros, aí tem características de valor imobiliário, aí você tem que envolver a CVM na história.
mas posso dizer que o regulador está bem aberto a essas discussões e tem procurado até ajudar nessas novas soluções. Muito bom, senhores. É interessante, né? O campeonato ele fala muito, né, de uma trilha única, né, onde o Pix, né, o Open Finance, né, a moeda digital agora, e como é que tudo isso se conecta, né? Então ele traz lá pagamento, né, depósito tokenizado que a gente falou, Open Finance. Aí ele fala muito de monetização de dados, né, e as stablecoins. Do ponto de vista de implantação disso, né, a gente também está vendo aí que existe eles criaram, né, uma sandbox, né, chamada, acho que é o Lift Challenge, né, onde isso foi aberto ao mercado, uma série de instituições, eu diria que tradicionais e novas, né, vamos chamar, propuseram, né, soluções ou alternativas, né, para que se experimente, né, isso tudo. O que vocês sabem disso aí? Puder compartilhar um pouquinho, né, desse Lift Challenge? Que projetos foram selecionados, né? Os principais casos de uso aí que mais chamaram a atenção de vocês? Quer começar, Jandas? Legal. Inclusive, até já deixo depois, a gente pode passar para o pessoal. Eu estou participando toda quinta-feira à noite do curso de Finanças Descentralizadas do LIFT, da FENASBAC, da Federação dos Servidores do Banco Central. Então, a gente está vendo um cenário que a gente sempre reclama, né? Brasil atrasado. Não, a gente está à frente, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente está à frente dos Estados Unidos e Europa nesse tema aí de novo sistema financeiro, né? O LIFT, os desafios do LIFT, a maioria deles estão baseados na questão de tokenização e do real digital. Mas eu queria também chamar a atenção que tem um instrumento fortíssimo no meio disso tudo, que pode mudar o jogo, que eu estou curioso para saber, que é a questão do Pix, tá? Se a gente tiver, agora em setembro, a gente vai ter novidades quanto ao Pix, né? Se a gente tiver um protocolo de Pix, por exemplo, Pix garantido, não sei qual é o nome que vai ser dado, mas que novas instituições possam garantir uma transação que acontece no futuro, a gente vai ver uma mudança muito grande do mercado de adquirência, de como a gente vê hoje, né? Que é o mercado hoje, que ele custa caro para o comerciante, para o empresário, com as taxas que tem, principalmente das adquirências aí, dos bancos emissores, adquirências, subadquirentes, né? E isso ligado a dados, porque se eu sei que nós aqui que estamos escutando somos bons pagadores, a gente tem bom histórico de crédito, bom histórico bancário, por que não eu, como instituição, também posso me jogar para o risco e começar a garantir uma entrega de dinheiro futuro que não venha somente dos meus clientes, os depósitos, mas que venham de protocolos descentralizados que o dinheiro está vindo do mundo inteiro para garantir. Então, essa mudança de paradigma, eu acredito que pode trazer bastante, fazer mercados que são hoje bem consolidados, tradicionais, e que tem bastante barreiras de entrada para empreendedores, startups, fintechs, como é o nosso caso, podem ser setores que venham a ser disruptados aí em breve quanto a isso, tá? Gera uma necessidade de adaptação de modelos de negócio, né? O que é normal, né? Na história da economia do sistema financeiro, né? Tem vários modelos de negócios que eram importantes alguns anos atrás, acabaram desaparecendo, sendo substituídos por outros, né? Então, os empreendedores têm que ficar muito atentos a essas discussões, dessas novas tendências, mas com esse olhar duplo, né? Esse olhar de mercado, de tendências, e olhar de regulador, porque o regulador é o que diz até onde você pode ir, ou o que você pode fazer em determinadas situações. Então, tem que estar antenado quanto a isso. Mas, falando do LIFT, o LIFT é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, né? Então, é um laboratório do Banco Central com a FENASBAC, né, que o Janderson comentou, FENASBAC, que é a Federação Nacional dos Servidores do Banco Central,
que visa justamente abrir esse espaço para testes de novas soluções. E no final do ano passado, novembro do ano passado, foi lançada uma edição especial do LIFT, que é o LIFT Challenge, que é destinado a buscar soluções que dialoguem com esse universo cripto, mais especificamente do CBDC. E foram selecionados alguns projetos que estão começando esse mês, no mês de setembro, a funcionar. E a ideia é que esses testes funcionem até o início do ano que vem, de 2023, até fevereiro de 2023, mais especificamente. Mas vai servir, essa edição especial, vai servir como um laboratório para o próprio Real Digital. Ou seja, quais são as potencialidades, o que o Banco Central pode considerar nessa implementação do Real Digital. Tanto que até o presidente do Banco Central, em um evento recente, comentou sobre esse início dos testes do Real Digital, que é exatamente através do LIFT Challenge. E a ideia é que, a partir do ano que vem, esses testes comecem a ser abertos para o público, enfim, e isso acontecerá de forma gradativa. Então, o LIFT nada mais é que um espaço para o Banco Central analisar e verificar como que isso vai funcionar e, eventualmente, corrigir algumas premissas, alguns conceitos que ele esteja adotando na implementação da CBDC do Real Digital. Legal, cara. É curioso também, né, o exemplo que o Campos Neto dá, né, para como ele enxerga, né, do ponto de vista prático, né, os agregadores, né? Aí não vamos sair muito do assunto, mas tudo se integra também, né? Então, você ter, na visão dele, cara, você não vai ter um monte de aplicativo de banco diferente no teu celular. Você vai ter um agregador, e naturalmente vão ter os competidores, né, nesse cenário, nessa arena aí, mas, cara, toda a sua posição, né, consolidada, seja o mundo cripto, né, ou o mundo, vou chamar, tradicional, né, você sim poder ali, pô, na hora que você quer fazer um Pix, você ter a possibilidade de fazer esse Pix garantido, né? Acho que esse é o nome aí que realmente está na beira de acontecer. E ele, assim, ele falou um negócio que eu falei assim, nossa, meu, a turma aí do mundo de cartões de crédito, diz que em pouco tempo não faria mais sentido o cartão de crédito como a gente conhece, né? Eu achei isso assim super corajoso, né? Talvez na fala dele, né? Para um mercado tão expressivo, né? E aí você tem tudo, né? Você tem realmente o Open Finance, você tem o Pix, você tem, né, a tua stablecoin, você trocar o dinheiro, né, de um lado para o outro. Ainda tem o tema aí de embedded finance, né? Como é que vocês é assim que vocês concordam com essa visão dele? É por aí, né? Como é que vocês enxergam isso? Quiser começar aí, Fabiano? Vamos lá. De fato, essa é uma tendência, né? A figura do agregador de serviços financeiros é algo que ficou ainda mais claro com esse movimento recente do Open Finance, né? Que no Brasil começou a ser implementado há menos tempo, começou lá no Reino Unido, né? Mas no Brasil, recentemente, essa ideia de sistema financeiro aberto mesmo, de integrar soluções em uma mesma plataforma. E isso sempre voltado à simplificação da experiência do usuário, e uma simplificação que também seja segura, é óbvio, que não permita atividades ilícitas. O Embedded Finance amplia isso, e aí não é algo que seja traduzido em termos regulatórios, enfim, tem aspectos regulatórios envolvidos, mas é muito mais um modelo de negócio que tem crescido cada vez mais que das finanças embarcadas, né? De modelos de negócio que não têm origem financeira, utilizarem de soluções financeiras para os seus clientes. Então, se você é uma rede de varejo, de cosméticos, enfim, que não tem nada de financeiro,
eu quero melhorar a experiência do meu cliente, eu quero oferecer também soluções financeiras. Essa lógica do Embedded Finance é isso. Como você consegue acoplar isso, né? Utilizando APIs, utilizando modelos de Banking as a Service, enfim, para trazer todas essas soluções. E com esse agregador de serviços financeiros se amplia ainda mais. Então, você imagina que uma rede, por exemplo, de varejos, que tem uma base de clientes relevante, quer manter fidelizada a sua base de clientes e quer oferecer serviços financeiros. E aí pode oferecer, nesse modelo de agregador, serviços financeiros no sentido mais amplo: pagamento, crédito, câmbio, investimento, cripto. Então, essa é uma tendência. Modelos de negócio já têm sido criados nesse sentido, não só no Brasil, em outros países. É algo que não tem como a gente negar. É quase como aquele fluxo da correnteza, né? Não adianta você ignorar, você vai acabar sendo levado. Então, ou você fica atento e tenta encontrar seu espaço nessa correnteza, ou então você vai ser arrastado. Então, de fato, é um movimento que todos têm que acompanhar. Tem uma questão que daí é uma percepção minha, né, que eu vejo que a gente vai estar muito mais baseado em negócios que se comuniquem muito mais com o nosso propósito, né, a nossa maneira de ver a vida. Então, a instituição financeira, ela deixa de ser baseada em contas, produtos, vem aqui pegar um empréstimo, porque ninguém, que eu vi uma vez alguém dizendo, né, ninguém acorda de manhã assim, que maravilha, hoje eu vou lá pegar um empréstimo, vou pagar uma conta. Não, isso é um processo que é secundário na nossa vida. A gente vai eu vou sair para me divertir num restaurante, alguma coisa, e aí a parte financeira está dentro disso. Eu acho que quem der essa virada, e a Web3 possibilita muito disso, que são as criações de comunidades autônomas, descentralizadas, que eu posso criar governanças próprias e eu ser um orquestrador. Eu gosto muito dessa palavra, né, que nem o Fabiano trouxe. Orquestrar serviços de terceiros. Daqui a pouco eu posso ser uma própria instituição que diga, olha, pessoal, empréstimo comigo para comprar o ingresso do Rock in Rio é tal taxa, mas eu estou buscando aqui para vocês, tem outras 10 instituições que estão fazendo taxas melhor do que eu, sugiro que vocês façam com elas, e eu ganho uma remuneração por trazer a melhor oferta financeira para a minha comunidade. Então, essa que é a grande mudança do account-based para o token-based, que é a mudança do paradigma de como é que se faz negócio, que hoje é baseada no produto, crédito, empréstimo, pagamento, cartão de crédito, para algo que vai ser muito mais da experiência, né? E só para arrematar, eu vi uma pesquisa que, na verdade, os gestores financeiros, a grande reclamação que eles têm, e aí o Fabiano conhece muito sobre Embedded Finance, é a questão de a experiência entre o dia a dia de trabalho deles e ter que sair do ERP, vai para a instituição financeira, paga uma coisa, manda comprovante por e-mail, as coisas não se comunicam entre si, isso gera muito atrito, muita fricção. Então, eu vejo que as finanças descentralizadas, junto com as finanças embutidas, né, elas têm um grande potencial de mudar a forma como a gente olha e usa instituição financeira atualmente, tá? E até fazendo um complemento aqui do que eu falei também, né, que o Janderson também comentou, quando a gente pensa em atender esses diversos interesses, né, que eu já comentei, interesse da coletividade, tem uma questão de cidadania financeira, né? Que não é só uma questão política, filosófica, vamos ampliar a cidadania, é até de interesse econômico, né? Nós temos, como eu já falei, nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Quantas pessoas são efetivamente integradas ao nosso sistema financeiro? Muito menos. Então, só de incluir essas pessoas no sistema financeiro, poxa, isso já gera uma margem de oportunidades para novas empresas gigantesca. Nós temos um mercado
gigantesco. Mas cidadania financeira pensada não só como acesso, simplesmente, ter contas. Os desbancarizados, até a preocupação de desbancarizados tem sido menor nos últimos tempos. A preocupação agora é um passo além, simplificar a experiência financeira. Então, fazer com que o uso de serviços financeiros seja palpável, seja simples para nível de formação. Eu não preciso ser economista ou engenheiro para conseguir entender investimentos. Os investimentos têm que ser tão fáceis que uma pessoa de formação mais simples, mais básica, possa também participar desse universo, com segurança, com transparência. Então, se pensarmos em soluções que atendam esse propósito, ou seja, soluções que não apenas tenham um chamariz estético, um aplicativo bonito, botões coloridos e tal, mas que transmita segurança, que faça a pessoa entender algo que sempre foi complexo para a grande maioria da população, você vai atingir uma base de clientes gigantesca. E quem se antecipar isso, certamente vai se dar bem no nosso mercado. Quero só puxar mais um papo aqui, a gente está caminhando aí já para o final, né? Para não ficar muito extenso, mas o presidente do Banco Central também fala muito da monetização de dados, né? Eu vi até na Febraban lá um exemplo, até o cara o head de inovação do Bradesco estava falando, né? Um case aí de DeFi, né? Era um browser, né? Um Chrome da vida, onde tudo que você assim visse ali, né? De propaganda, né? Isso de alguma forma te remuneraria ali na frente, né? Então assim é quase que, pô, já que faz parte, né, vamos dizer assim, né, a publicidade, eu acho que isso aí é natural, né, mas ele te devolve, vamos dizer assim, um pedaço desse recurso, né? Do ponto de assim, aí falando mesmo dessa monetização, né, nesse mundo menos centralizado, né, no futuro e tal, o que vocês enxergam aí de oportunidade? Como é que vai ser isso na visão de vocês? Quer começar, Jandas? A primeira questão que hoje que a gente precisa pensar é que os dados, a gente está cada vez sedimentando mais que o dado é meu, é da pessoa, né? Então, com isso, a gente tem um arcabouço aí de regulamentação, legislação que nos protege. Só que a questão prática é que o dado do Jean Anderson está espalhado em bancos de dados de várias empresas. Varejo, financeira, em um monte de lugar que eu comprei. Não está em um lugar único. Quando eu vejo a questão de monetização de dados, eu não vejo pela lógica de vamos pagar pelos seus dados. Mas eu vejo muito mais pela ótica de ter uma identidade descentralizada, que ela acontece na blockchain. Isso, inclusive, é um dos projetos que está vindo aí na Ethereum, né, que é a blockchain que nós trabalhamos aqui na Boreal, de identidade descentralizada, e que lá eu possa colocar toda a minha vida a que eu queira colocar, do meu histórico, para ser usado aonde eu gostaria de ser usado. Então, eu acho que essa é a primeira questão sobre monetização de dados. A segunda a gente precisa entender como é que se usa esses dados para gerar negócio. Então, aí começa tudo que a gente está vivendo, né? Que não é só uma mudança do sistema financeiro, mas é uma convergência digital de muita coisa. A gente tem uma vida digital, uma vida offline, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Precisa se entender, as instituições financeiras já entenderam, que eu preciso mapear padrões de comportamento, de consumo, não para ficar tentando dar oferta para vender mais, mas sim para mudar a experiência lá na ponta e vendo onde que tem fricção. Então, eu vejo monetização de dados não como um produto, mas sim como uma das pernas desse sistema novo que vai mudar totalmente a forma como a gente faz negócios hoje, tá? É mais ou menos essa a lógica. Daria para falar aqui várias horas sobre isso, né? Mas, dando uma pincelada, seria mais ou menos isso. Eu diria que monetização de dados não é nenhuma tendência.
é uma realidade já, porque se nós pensarmos nos modelos de negócio das Big Techs, basicamente elas ganham dinheiro com dados. E isso já tem algum tempo. O fato é que isso gerou uma preocupação grande, né? E por isso surgiu a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil, né? Lei Geral de Proteção de Dados, baseada no GDPR na Europa, justamente porque o uso de dados estava se expandindo incrivelmente, né? Até tem aquela história de que quando você usa um serviço gratuito na internet é porque a mercadoria é você, né? Então, é um pouco essa lógica de uso dos dados para ganhar dinheiro com isso, né? Com essas soluções. Então, de fato, isso para o mundo financeiro não é diferente. Com essas novas tecnologias, isso vai ser mais facilmente aplicável, né? Só que a gente tem uma realidade regulatória e legal que tem que ser vista, né? Então, não é simplesmente usar os dados como se bem entende, tem que criar soluções, mas antes de lançar isso ao mercado, tem que tomar alguns cuidados na utilização desses dados, e isso não só na ótica da lei brasileira, a GDPR na Europa prevê medidas bem específicas que podem até te impossibilitar de expandir negócios para a Europa. Então, ninguém vai querer perder a oportunidade de negociar com empresas europeias, por exemplo. Então, essa necessidade de atenção e de cuidado com o uso dos dados para monetização desses dados e até permitir que eles sejam utilizados tem que ser feita com cuidado. Isso na ótica do prestador do serviço, do empreendedor. Na ótica do usuário, o próprio Open Finance no Brasil já está trazendo um pouco esse conceito, né, de você, de fato, se entender como titular, como dono dos seus dados e poder utilizar os seus dados da forma que você entenda mais conveniente. E aí cabe às empresas oferecerem essas formas mais convenientes e tomarem os cuidados necessários para a utilização desses dados. Ainda mais no universo financeiro, que você fala, está tratando da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, você tem uma questão do sigilo bancário, que é extremamente delicada, que tem que ser observada. Então, é uma realidade já, só que tem que ser aplicada com muito cuidado por conta desses pontos que eu mencionei. Um ponto aqui super legal, o Ari trouxe, o Ari Freire, ó, ele fez uma pergunta aqui para vocês, ó. Quais as perspectivas de alinhamento Brasil versus Estados Unidos nos projetos de tokenização? Sobretudo sobre legislação que alinhe tudo isso. Colocarmos um projeto imobiliário lá para ser comercializado aqui também. Vocês têm informação sobre isso? Legal. Eu posso começar, Fabiano? Não sei se depois o Fabiano traz. Eu acho que o Ari trouxe a pergunta que que para mim é mais instigante, a gente expandir fronteiras, né, na questão de finanças descentralizadas e a possibilidade de fazer negócios financeiros transfronteiriços, tá? Como é que está agora e qual é a perspectiva? Brasil e Estados Unidos, a SEC, né, que é a Security, o órgão de security, está discutindo bastante isso e está no mesmo tom. O tom do Brasil e o tom da SEC, eles estão muito parecidos. Aí o que eu posso dizer, depois os estados também americanos podem regular isso de forma diferente, né? Mas lá, tanto lá quanto aqui, estão se pensando muito mais em regular a empresa que está fazendo a tokenização do que a tokenização em si. Porque a tokenização é tão amplo, só se a gente olhar lá no CoinMarketCap, que daí eu não sei se todo mundo conhece, mas é um site aí que dá para ver todos os criptoativos do mundo. Só de categorias de token, a gente tem mais de 150 categorias de token. Desde token para acessar a internet, como o Marcelo falou, né, ao BAT, Basic Attention Token, até tokens para esporte, para milhões de games, para várias coisas. Então vai ser muito difícil
regular todo o processo de tokenização. O que se vai fazer é, as empresas vão estar aderentes, vão estar compliance, sim ou não. Por exemplo, o patrimônio, isso é uma discussão que já está até bem avançada. A separação do patrimônio da empresa de tokenização do patrimônio a ser tokenizado. Essa separação provavelmente é um paradigma que vai acontecer, tá? Dificilmente ele vai deixar de acontecer. Agora, assim, o que eu posso dizer? A gente vai continuar ainda tendo uma legislação americana e uma legislação brasileira. O que a gente vai ter agora é a possibilidade de lançar um projeto de token economies lá na Flórida, captar investidores lá na Flórida, que eles vão entrar num app e vão começar a botar dólar que vai ser transformado depois em real digital, e esse real digital vai poder ser utilizado aqui para investimentos imobiliários específicos em alguma cidade, aí o projeto melhor vence, tá? É algo muito complexo, a gente ainda não tem a fotografia total disso, mas as perspectivas, principalmente Brasil e Estados Unidos, eu já não diria Brasil-Europa, porque a Europa está com um olhar muito mais de anti-lavagem de dinheiro, combate à fraude e todo esse problema que tem de questões fraudulentas de negócios não legalizados usando criptoativos. Ela não tem um alinhamento tão grande com a perspectiva brasileira. Mas Brasil e Estados Unidos, a gente vê uma perspectiva de integração de criptoativos muito grande, tá? A orientação do Brasil está muito mais próxima com o modelo americano do que do modelo europeu quando se fala em investimentos, né? Até como eu falei, né, o próprio conceito de valor mobiliário no Brasil, na lei brasileira, é muito inspirado na lógica dos Estados Unidos, do Howey Test, que foi um julgamento da Suprema Corte americana na década de 40, que definiu o que caracteriza valor mobiliário. No modelo que o Brasil tinha, que replicava um pouco o modelo europeu, ele trazia de forma expressa na lei quais eram os valores mobiliários, e ponto. Era aquilo, se não fosse nenhum daqueles, estava fora. Isso se mostrou insuficiente. E aí o Brasil acabou se aproximando mais dessa orientação americana de um modelo mais aberto, conceitual, né? Mais aberto. Mas o fato é que existe um grande alinhamento de perspectivas, de orientações gerais na regulamentação brasileira e na americana, mas isso, e aqui já uma dica de advogado, né? Se você tem a intenção de fazer negócios transnacionais envolvendo no Brasil e Estados Unidos, no solo americano, tem que ter um advogado dos dois lados. Tem que ter um advogado brasileiro e um advogado americano. Por que advogado brasileiro não pode responder pela lei americana? Pode até opinar, mas ele não responde objetivamente pela aplicação da lei americana, e o advogado americano a mesma coisa, a não ser que tenha licença nos dois países. Mas, de fato, uma atuação entre esses dois países, né, de alguém que queira empreender nos dois territórios, tem que ter essa assessoria dos dois lados para não ter risco de ser barrado. E digo que na justiça americana, a própria SEC, né, a CVM americana, eles são até mais ágeis e mais rigorosos na aplicação de penalidades. Não que no Brasil não seja, mas se nós olharmos o número de punições, número de investigações relacionadas a irregularidades no mercado de investimentos, os Estados Unidos são muito mais rigorosos. Então, tem que ter esse cuidado, até para não ter um risco de imagem, de eventualmente ter a sua empresa, a sua iniciativa associada a uma atividade que está sendo contestada por um regulador importante. Então, não há um alinhamento, um acordo, um tratado que unifique tudo ao mesmo tempo, mas a orientação é semelhante e é importante ter esse cuidado sempre que for tratar de alguma operação entre os dois países. Legal. Bem, como a gente falou no início, né? Acho que esse é um tema, vou usar a palavra aqui do Jean, né? Pô, vibrante, né?
e não, assim, não vai esgotar, a gente não falou metade do que a gente gostaria aqui de comentar, mas se a gente, primeiro que a gente vai seguir, né, essa trilha aí, né, desse tema, acho que é realmente muito, muito interessante, e é real, né, vai acontecer. Assim, para a gente concluir, então, o que vocês sugerem para a gente aí estudar, né, nesse mundo? O que Web3, né? A gente nem falou aqui de metaverso, mas que vai se conectar com isso tudo depois, NFT. O que se sugere aí de material para a turma começar a se preparar para esse futuro? Por favor. Assim, eu tenho três grandes dicas. A primeira é olhar as palestras do Roberto Campos Neto, essa da Febraban Tech, principalmente. Acho que esse é o ponto de partida, né? O segundo é olhar... Eu não gosto muito de olhar lei aqui, né, Fabiano? O Fabiano é muito mais... Eu gosto de olhar alguma live sobre o assunto. Olhar sobre o PL 4401, tá, pessoal? Que é o PL de criptoativos, que inclusive já está na mesa para ser votado, aguardando deliberação já do plenário da Câmara, que vai tirar várias coisas já, vai avançar muito o mundo aí de criptoativos, né, tokenização. Então, primeiro, ver o que o Banco Central está fazendo. Segundo, olhar com calma o que está sendo dito nesse projeto de lei, né, que já está para sendo votado. E a terceira dica, que para mim é uma coisa que abriu a minha mente, se vocês forem na Amazon, lá tem um livro chamado Token Economy, né? Esse livro, ele é espetacular porque ele mostra didaticamente o que é essa tal de tokenização e mostra muito bem como é que essa Web3 está se formando, tá? Então, são as 3 dicas que eu dou que mudaram aí a forma de eu ver o mercado. Bom, eu trago 2 dicas, enfim. Não serei maldoso de sugerir que leiam normas do Banco Central, porque de fato não é das leituras mais agradáveis, mas o site do Banco Central é uma fonte muito importante de informações didáticas. Até gosto sempre de recomendar que as pessoas leiam a parte de perguntas e respostas no site do Banco Central, o FAQ, né? Que trata de diversos assuntos. Diversos assuntos, sentido de câmbio, pagamentos, tarifas. Por que é importante essa leitura? Porque até para aplicar essas inovações é importante saber quais são os limites, o que eu tenho que considerar. É lógico, ali é só uma introdução, uma ideia para saber qual o tamanho do buraco. Isso depois pode exigir uma análise profissional. Mas é uma leitura, assim, do próprio site do Banco Central, essa parte de perguntas e respostas, eu recomendo. E também do Banco Central, né, eu recomendo muito que vocês acompanhem os vídeos do canal do Banco Central no YouTube. Tem até, eles criaram playlists, né, tem uma playlist específica do Real Digital. São diversas palestras, debates sobre o Real Digital, além de palestras, inclusive, sobre Lift. Nos tempos de hoje, né, as pessoas gostam muito mais da interação, né, das mídias digitais do que ficar apenas lendo. Eu acho que o YouTube é uma ferramenta, os canais, os vídeos, né, uma ferramenta muito importante para você acompanhar debates. Antes a gente tinha que sair de casa, se inscrever no evento, sentar lá e ficar assistindo. Hoje você tem tudo de graça disponível na internet. E o próprio regulador disponibiliza conteúdos muito ricos, muito importantes. Então, e tem até da própria Febraban Tech, né, que teve há pouco tempo. No site da Febraban vocês têm acesso também a diversos debates interessantes. O que eu recomendo é isso. Site Banco Central Perguntas e Respostas e canais da Febraban e do Banco Central no YouTube para vocês ficarem antenados com essas novas tendências, sempre importantes. E o legal do YouTube, dos vídeos, é que você consegue, dependendo do plano que você tem, você consegue ouvir offline, e às vezes até dirigindo, né, você está lá no trânsito, você consegue ouvir as discussões, é uma forma também de se informar no tempo livre que tem. Legal. Puxa, olha, obrigado demais, Janderson, Fabiano, obrigado a todos aí que acompanharam a gente até agora.
A gente vai seguir essa trilha, né, como eu falei. Então, assim, nota 1000 e conto com vocês aí nas próximas rodadas. Vamos seguir, tá bom? Obrigado, senhores. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um grande abraço. Tchau, tchau.